Êxodo 17, verso de número 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo após o livro de Gênesis. Êxodo capítulo de número 17, verso de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Mais uma vez, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir ao Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Pai Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler, e pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra, e que através da tua palavra nós sejamos edificados, nós sejamos usados, nós sejamos transformados, nós sejamos libertos no poderoso e bendito nome de Jesus. Nós oramos e que tu faças tudo o que te apraz nessa noite por meio da tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Quero estar compartilhando uma reflexão nessa noite sobre o cuidado que nós precisamos ter ao usar as nossas palavras. É importante que nós entendamos que as palavras que saem de nossa boca, elas são muito preciosas, elas são muito poderosas para dirigir, como diz a Bíblia lá em Tiago capítulo 3, o curso de nossa vida, não é? A Bíblia diz lá em Tiago 3 que a palavra, ela tem o poder de dirigir o curso da nossa vida, ela tem o poder também de inflamar, de atear fogo, não é? Então, ela também tem várias manifestações de trazer bênção ou de trazer maldição, dependendo da forma que nós falamos, dependendo da maneira que nós nos comportamos ao abrir a nossa boca. Então, a Bíblia nos ensina em várias passagens a importância de sermos cuidadosos com aquilo que sai de nossa boca. Esse texto é interessante porque depois de Moisés estar conduzindo o povo, ter resgatado o povo, ser usado por Deus para ter resgatado o povo ali do Egito, não é? E o povo tem experimentado vários milagres do Senhor, o povo tem visto várias manifestações sobrenaturais da parte de Deus, como uma das grandes manifestações sobrenaturais que foi a abertura do Mar Vermelho, quando o Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. E a Bíblia nos diz então nesse texto que aqui nesse momento o povo chegou em um determinado lugar onde eles não encontravam água, eles estavam com sede. E sabe qual foi a primeira reação deles? Mesmo depois de terem visto vários milagres, Deus fazendo grandes coisas, a primeira reação deles não foi de orar, não foi de buscar a face do Senhor e dizer: Senhor, nós estamos precisando de água, nós estamos necessitando de água. Jesus vai nos ensinar no Novo Testamento, né, que nós precisamos pedir aquilo que nós necessitamos. Mas em vez de fazer isso, a Bíblia diz que eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar e a dizer: por que você nos trouxe para esse deserto, para nós morrermos desse deserto, nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Eles deixaram de acreditar no poder de Deus que tinha levado eles até ali, não para morrerem no deserto, mas o propósito de Deus é que eles atravessariam o deserto, eles teriam uma experiência tremenda com Deus, sobrenatural com Deus no deserto, e depois de passarem por esse deserto, eles iriam experimentar grandes coisas do Senhor, eles iriam chegar à terra de Nova Canaã, a terra de Canaã, mas infelizmente eles murmuraram, eles começaram a murmurar, e a gente vai ver que isso trouxe sérias consequências para eles, porque usaram suas bocas, os seus lábios de maneira equivocada, de maneira errada. Ok? Capítulo 21 agora de Números, verso 4. Abre a sua Bíblia em Números 21, 4. Eu queria ler esse outro texto com você, porque ele complementa esse primeiro texto. Números, capítulo 21, versículo de número 4. Olha que tremenda essa palavra. Números 21, 4. Faremos a leitura até o verso 6.
Números 21, verso 4, 5 e 6. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Isso aqui é muito importante você entender. Porque a impaciência, ela gera a murmuração, a reclamação. A Bíblia diz que o povo se tornou impaciente. Observe esse detalhe aqui, eles se tornaram impacientes. Verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Olha o que eles estão dizendo. O pão vil a que ele se refere aqui nesse texto é o maná que Deus milagrosamente estava dia após dia mandando sobre eles. Eles estavam experimentando um grande milagre, um milagre sobrenatural, porque durante todo o período da peregrinação no deserto, todos os dias, com exceção do sábado, todos os dias, Deus enviava o maná do céu. Deus enviava aquele pão do céu, que não apenas alimentava eles, mas também aquele maná que descia do céu, era um tipo de Cristo, ou seja, apontava para Cristo, porque lá em João capítulo 6, Jesus vai dizer: eu sou o pão do céu, que Deus vos dá, que o Pai vos dá. Então, aquele maná, além de alimentar aquele povo, de saciar aquele povo, também apontava para Cristo, também sinalizava para Cristo. Mas agora, porque o coração do povo de Israel está cheio de reclamação, está cheio de murmuração, está impaciente. Olha que o texto começa dizendo que eles estavam impacientes, e por causa da impaciência, eles começaram a reclamar e a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que o Senhor nos trouxe a esse deserto? Para que nós morrêssemos de fome, para que nós não tivéssemos o que comer, nem nós, nem nossos filhos, nem nosso rebanho. E ele diz: nós estamos com fastio, ou seja, estamos abusados, estamos enjoados desse pão vil, desse maná. Eles desprezam o milagre de Deus. E aí o verso 6 diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Olha só, eles murmuraram, reclamaram, resmungaram, deixaram de apreciar os milagres de Deus, e por causa disso, uma porta para serpentes venenosas, abrasadoras, se abriram para morder eles, e muitos morreram. Então observe que a murmuração, a reclamação, usar a boca de forma inadequada, pode levar à morte, e não somente morte física, morte emocional, morte dos sonhos, morte da vida espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós daremos conta ao Senhor de cada palavra frívola, inútil, vazia que nós dissermos. Então nós precisamos ter muito cuidado, queridos, com as palavras que saem da nossa boca. E no versículo de número 7 diz assim: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então eles reconheceram depois que haviam pecado com as suas palavras, porque haviam pecado falando mal do Senhor e falando mal de Moisés. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que sai de nossa boca. Nós precisamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque as palavras que saem da nossa boca, elas podem nos conduzir à vida ou à morte. Agora, abra sua Bíblia rapidamente, lá no livro de Provérbios, capítulo de número 18, eu queria que você acompanhasse comigo nessa noite, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo de número 18, por favor, verso de número 20 e 21. Provérbios 18, verso 20 e 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Inclusive, eu recomendo você que leia um capítulo de Provérbios por dia. É uma experiência maravilhosa. Provérbios é o livro da sabedoria, sabedoria para a vida diária, sabedoria para a vida prática. É um livro maravilhoso, de sabedoria de Deus para a nossa vida aqui na terra. Então, Provérbios 18, verso 20 e 21 diz assim:
Do fruto da boca o coração se farta. Olha só. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Agora olha o verso 21 como é forte. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Será que nós temos utilizado de forma adequada as palavras que saem de nossa boca? Porque como disse esse texto, a morte e a vida estão no poder da língua. A língua, ou aquilo que nós falamos, as palavras que saem de nossa boca, pode gerar morte, ou pode gerar vida para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e nós ferimos as pessoas que nós mais amamos? E geralmente nós ferimos as pessoas mais próximas de nós, as pessoas que nós mais amamos, em um momento de impaciência. Olha só, o texto de Números, capítulo 21, verso 4, diz que o povo foi levado a pecar com a sua boca por causa da impaciência. E hoje não é diferente. Quantas vezes por causa da impaciência, do estresse, nós ferimos, nós machucamos, nós falamos sem pensar e acabamos ferindo as pessoas que mais amamos. E geramos então morte de relacionamentos, morte espiritual, morte de casamento, morte da família, morte dos filhos. E eu não refiro à morte física apenas, mas espiritual, emocional, de relacionamentos. Então a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E o texto termina dizendo: aquele que bem a utiliza, ou seja, que bem utiliza a sua língua, os seus lábios, aquilo que fala em linha com a palavra de Deus, que fala em concordância com a palavra de Deus, aquele que bem a utiliza, comerá dos seus frutos. Comerá dos seus frutos. Lembra que Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro falou apenas como ser humano natural? Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas como homem. Eu fui entender e tirar uma lição desse versículo em que Jesus repreende Pedro, que quando nós pensamos e falamos apenas como homem natural, como ser humano natural, ou seja, quando nós falamos e pensamos não em linha com a palavra de Deus, mas apenas como um ser humano natural, nós corremos o risco muito grande de falar alinhado com a voz do inimigo, de falar alinhado com a voz do nosso adversário. Então é importante que nós possamos absorver a palavra de Deus, para que quando nós abrirmos a nossa boca, nós possamos falar a palavra de Deus. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Colossenses 3,16 diz a palavra: habite a palavra de Cristo abundantemente em vosso coração. Não um pouquinho, mas uma abundância da palavra, um exagero da palavra de Deus em nosso coração. Para quê? Para que nós possamos, ao falar, liberar a palavra de Deus, falar em linha com a palavra de Deus, e falando em linha com a palavra de Deus, nós possamos obter os resultados, os frutos de estarmos falando coerentemente com aquilo que nós cremos da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então o texto deixa claro, no texto de Números que nós lemos, que é a murmuração do povo de Israel, a reclamação, aquele constante resmungar do povo de Israel, o deixar de apreciar os milagres de Deus, porque Deus estava mandando maná todo dia para o povo de Israel, todos os dias. Aquilo era um grande milagre, aquilo era algo sobrenatural, mas eles desapreciaram o milagre de Deus, eles trataram o milagre de Deus como algo vil, e eles chamaram aquele pão que Deus mandava para eles todos os dias como pão vil. Eles disseram que estavam já com fastio daquele pão vil. Eles desprezaram os feitos de Deus, desprezaram os milagres de Deus, e isso abriu uma porta terrível de serpentes que vieram e picaram o povo, e muitos do povo de Israel morreram com as picadas das serpentes abrasadoras. Eles se arrependeram. Moisés orou e Deus deu instrução para levantar a serpente de bronze. Você certamente deve conhecer a história. Se não conhece, leia o capítulo de Números 21, que você vai entender muito bem. E aí, aquela serpente na haste apontava também para Cristo na cruz, e Deus disse: todo aquele que olhar para a serpente
depois de ter sido picado pelas cobras, viverão, não morrerão. Porque apontava para Cristo na cruz, fazendo-se maldição em nosso lugar, como diz a Bíblia em Efésios 3, Gálatas 3,13. Amém? Glória a Deus. Então não murmure, a murmuração, a reclamação é ofender o coração de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que o que aconteceu com o povo de Israel foi exatamente por causa da sua murmuração, por causa da sua reclamação. Muitos cristãos reclamam e reclamam e reclamam, e muitas vezes nem se arrependem disso. Muitas vezes eles nem pensam que isso é um problema. Eles nem pensam que isso é um problema. Eu lembro que eu conversando há muitos anos atrás com uma irmã, e ela disse assim para mim: olha, pastor, eu sei que Deus não se importa com aquilo que a gente diz, porque aquilo que a gente diz vai ao vento. Eu disse: não, minha irmã, Deus se importa sim. E como Deus se importa? Jesus disse que nós haveremos de prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca. Mateus 12:37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus quem disse isso, você pode conferir na sua Bíblia. E eu disse isso para ela, e ela ficou atenta a partir daquele momento. Por quê? Porque ela achava que a gente pode falar qualquer coisa e que não tem problema nenhum, que aquilo que a gente fala. Não, tem problema sim. Nós precisamos falar coerente com a nossa fé, falar de acordo com aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um outro texto, em Filipenses capítulo 2, verso de número 14. Filipenses capítulo de número 2. Filipenses 2, verso 14. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses, capítulo de número 2, verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus, verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Façam todas as coisas sem murmurar ou contender. Fazei tudo sem murmurações ou contenda. Isso aqui é um ensino precioso. Nós precisamos aprender isso. Eu preciso aprender, você precisa aprender, nós precisamos aprender isso, Mesmo aquelas coisas que a gente não gosta de fazer, mas que é preciso que sejam feitas, nós precisamos aprender a fazê-las sem reclamar, sem murmurar, fazer o que é direito, fazer o que é importante, fazer o que é necessário, mesmo que a gente não goste, fazer sem murmuração, sem reclamação, fazer com uma atitude de louvor a Deus. Fazer com uma atitude de louvor ao Senhor. Você pode dizer assim: ó Jesus, eu não gosto de fazer disso não. Eu não gosto de fazer isso não. Mas por amor ao Senhor eu vou fazer. E você faz aquilo que você talvez não goste de fazer, mas que é necessário que seja feito, com uma atitude de louvor, dizendo: Senhor, ainda que eu não goste, eu sei que é necessário, e por amor a Ti, em adoração a Ti, eu farei o que tenho que fazer. Então a Bíblia diz em Filipenses 2,14: façam todas as coisas sem murmuração, sem contenda. Você sabe que as pessoas que ficam o tempo todo reclamando, murmurando, ela até afasta outras pessoas, porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que está o tempo todo reclamando, murmurando, que é o tempo todo negativa, que o tempo todo fala mal de si mesmo, fala mal dos outros e reclama da vida o tempo todo, e só vê o lado negativo da vida o tempo todo, e nunca está nada bom para esta pessoa. Então a maioria das pessoas não gosta de ficar perto de pessoas assim, que está o tempo todo murmurando, reclamando, só enxergando o lado negativo da vida. Nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina a falar de forma coerente com a palavra. Verso 15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha que tremendo isso. O nosso falar tem a ver com o nosso testemunho diante das pessoas que ainda não são cristãs. Olha que tremendo isso. O texto diz:
Verso 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, quando a gente fala em coerência com a palavra de Deus, quando a gente fala em consonância com a palavra de Deus, as nossas palavras também testemunham e se tornam uma luz e faz de nós um luzeiro no mundo. E a nossa luz, a luz de Cristo em nós, acaba resplandecendo nesse mundo escuro, nesse mundo de trevas. Então nós precisamos entender que como filhos de Deus, como servos de Deus, nós precisamos ter um linguajar santo e irrepreensível. Paulo chega até a usar uma metáfora dizendo assim, que as vossas palavras sejam temperadas com sal. O que é isso? Palavras que dão sabor, palavras que alteram a vida das pessoas, palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que geram vida, palavras que pegam a pessoa que está no seio da morte e faz essa pessoa reviver, palavras que pegam a pessoa desanimada e colocam ela para cima, palavras que estimulam, palavras que direcionam, palavras que mudam a vida da pessoa para o bem, sabe? Palavras que dirigem. Então as nossas palavras precisam ser carregadas desse poder transformador de Deus. Mas quando é que isso acontece? Quando a gente fala em linha com a palavra de Deus. Não que o mundo fala, não que o mundo pensa, não se encher dos conceitos do mundo, não se encher, porque se você fica se enchendo dos conceitos do mundo, das ideias do mundo, quando você abrir a sua boca, que vai sair somente os conceitos do mundo, somente as coisas lá do mundo. Mas se você se enche de Deus, se enche da palavra de Deus, enche teu coração de fé, quando você abrir a sua boca, o que vai sair? Palavra de Deus, palavra de vida, palavra de vida. Então é importante que nós façamos isso. Outra coisa importante no uso da palavra, a primeira coisa que eu citei aqui nesse começo de estudo que eu quero fazer sobre a palavra é não reclamar, murmurar, sabe? Isso é importante. Mas uma outra coisa importante no uso das palavras é aprender a usar as nossas palavras não para julgar os outros, não para criticar os outros, não para condenar os outros. Isso é importante, ter esse cuidado de não usar as nossas palavras para criticar. Eu aprendi uma coisa interessante: quando você critica, você reforça o defeito da pessoa. Quando você está o tempo todo criticando aquela pessoa por algo que você julga nela que é um defeito nesta pessoa, você acaba fazendo com que esse defeito possa ressair ainda mais, possa florescer ainda mais. Então é importante entender isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 1: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que vocês tiverem medido, vos medirão também. Mateus capítulo 7, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, vamos ver o que Jesus nos ensina sobre isso, sobre usar as nossas palavras não para julgar os outros, não para condenar os outros. Isso não significa que como ministros do Senhor, nós não condenamos o pecado. Sim, nós o condenamos. Jesus nos ensina sobre isso. Mas nós não condenamos as pessoas. Nós não condenamos seres humanos. Nós não julgamos pessoas. Mateus 7 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2: pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E é que Jesus fala algo muito precioso nesse texto. Ele diz assim no verso 3: porque vês tu o cisco que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Não é? Um pequeno cisco e um grande pedaço de madeira. Olha que diferença. Jesus está dizendo: por que você está preocupado com aquele ciscozinho que está lá no olho do teu irmão, se você não está vendo esse pedaço de madeira imenso que está no teu olho, impedindo você até de enxergar? Ele diz, verso 4: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, quando tu tens uma trave, um pedaço de madeira enorme no teu próprio olho? Olha o que Jesus diz, verso 5: hipócrita, tira primeiro a trave, esse pedaço de madeira do teu olho,
e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Claro que Jesus está usando aqui uma hipérbole, uma ideia exagerada, né, quando ele fala dessa trave, que é um pedaço de madeira imenso. Ninguém teria, não é, do ponto de vista literal, um pedaço de madeira imenso grudado no seu olho. Mas Jesus está usando essa hipérbole, essa ideia exagerada, para dizer exatamente o quê? Se você não cuidar das coisas que estão em você, como é que você quer cuidar das coisas que estão no outro? Então você precisa primeiro permitir que o Senhor, que o Espírito Santo trabalhe em você, purifique você, transforme você, para que então você seja uma bênção e poder ajudar outras pessoas. Você primeiro precisa pedir ao Senhor que trate com você, áreas em você que precisam de mudança. Aí, por exemplo, como é que você cobra a tua esposa de ser diferente se você mesmo não é? Ou como você cobra o teu marido de ser diferente quando você mesmo não é? Ou como você cobra os teus filhos de ter uma postura diferente se você mesmo não tem? Lembra daquele ditado? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando. Esse ditado não é coerente com o ensino bíblico. O ensino bíblico é: faça o que eu faço, porque eu me tornei um exemplo para você, eu me tornei um modelo para você. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, na família, no relacionamento familiar, como é que nós vamos exigir uma mudança no outro, a mudança da esposa, a mudança do marido, a mudança dos filhos, se nós não temos mudado? Então nós precisamos aprender a usar as nossas palavras, não para ficar derramando críticas, ofensas, julgando as pessoas da nossa família, ou as pessoas próximas a nós, ou quem quer que seja. Jesus disse: olha, não julgue para que você não seja julgado, porque com a mesma medida, o mesmo padrão que você usa para julgar os outros, vai ser usado para julgar você. Como é que você quer tirar o cisco que está no olho do irmão se tem uma trave, um pedaço de madeira imensa no seu próprio olho? Tira primeiro esse pedaço de madeira que está no seu olho, para que você veja claramente, consiga enxergar claramente, e então você possa ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. É isso que Jesus está nos ensinando. Então não use as suas palavras para criticar, não use as suas palavras para condenar o outro, não use as suas palavras para julgar o próximo, ou as pessoas da sua casa. Seja um incentivador, seja alguém que levanta, seja alguém que ergue, seja alguém que estende as mãos, seja alguém que ministra a vida de Deus. E se precisar corrigir em amor a alguém, faça isso para o bem da pessoa, não para a destruição dela. E se precisar repreender em amor a alguém, faça isso para o bem. Nós como pais muitas vezes precisamos repreender os nossos filhos, precisamos corrigir os nossos filhos, precisamos disciplinar os nossos filhos. A Bíblia nos ensina a fazer isso e nós devemos ter essa postura em amor. Mas ao disciplinar um filho, ao corrigir um filho, ao falar com os nossos filhos, nós precisamos ter cuidado para que a gente fale não sob uma raiva intensa, uma ira intensa, mas que a gente possa ser motivado pelo amor, corrigindo, dizendo: estou corrigindo você porque eu lhe amo e quero o seu bem, eu estou repreendendo você porque eu lhe amo e quero o seu bem. Não para condená-los ainda mais, não para colocar sobre eles um fardo insuportável de carregar. Então nós precisamos ter esse cuidado com a nossa casa, com a nossa família e com todos que nos cercam, queridos. Se nós tivermos essa postura de usar as nossas palavras sabiamente, com sobriedade, nós teremos uma bênção extraordinária do Senhor sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossa vida. Então o Senhor nos ensina a usar as nossas palavras com coerência. Agora, olha o que a Bíblia nos ensina em Tiago capítulo 1, verso 26 e 27, a importância de sermos refreados em nossa língua, de refrearmos a nossa língua naquilo que falarmos, naquilo que temos falado. Olha, a Bíblia diz assim: se alguém se considerar religioso e ainda não aprendeu a manter sua língua sob controle, a sua religião é falsa, a sua religião é inútil. A religião verdadeira para com Deus, a religião verdadeira que Deus aceita como pura, é esta: é olhar para os órfãos e as viúvas, e é manter-se incontaminado
do mundo. Então olha só, Jesus está nos ensinando, Tiago está nos ensinando quão importante é refrear nossa língua. Ser religioso, dizer que é religioso, mas não refrear a nossa língua, falar desmedidamente, falar sem coerência com a palavra, falar o que não se deve falar, está provando que a nossa religião é inútil, porque não está alterando a nossa vida, porque não está mudando a nossa vida. Tiago vai dizer que a verdadeira religião, ela vai alterar a nossa vida ao ponto de nós estarmos cuidando do outro, do próximo. Ele coloca 2 exemplos aqui, do órfão e da viúva. Então nós precisamos usar as nossas palavras com coerência para abençoar pessoas. Abre a sua boca para abençoar. Que a sua boca seja a fonte de vida para você mesmo. Que a sua boca seja a fonte de vida para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Busca a Deus essa sabedoria no falar. Então, use as suas palavras com cuidado, refreie as palavras que saem da sua boca. Nós precisamos ser muito cuidadosos com o que sai da nossa boca. Nós vamos entender aqui nesse texto que nós lemos, a partir do verso 7 capítulo 7 de Mateus, que aquilo que nós falamos pode também impedir as nossas orações. Porque Jesus está falando sobre o julgamento ao outro, e depois no verso 7, Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, se abre. Ele está falando isso no mesmo contexto que ele fala sobre não usar as palavras para condenar os outros, para criticar os outros. E aí, eu vou aprender uma coisa: se você quer que as suas orações sejam respondidas, pare de criticar as pessoas, pare de apontar o dedo para as pessoas. Se você quer que as suas orações sejam respondidas, pare de julgar os outros, porque Jesus está dizendo: com a mesma medida com que você julgar, você será julgado. E todos nós recebemos de Deus, olha que coisa tremenda, todos nós recebemos de Deus por causa da sua graça maravilhosa, por causa da sua graça infinita. A gente não recebe do Senhor porque a gente é muito bom. Ou você acha que Deus responde as suas orações porque você é o super homem espiritual, a super mulher espiritual, porque você é muito santo, muito santa? Não! Deus responde as minhas orações e as suas orações por graça e misericórdia, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então a resposta às nossas orações tem a ver com o sacrifício que Jesus fez na cruz, porque lá na cruz de Cristo o véu foi rasgado, o véu que nos separava do Pai. Nós temos, por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, acesso. Paulo diz em Hebreus, se foi Paulo que escreveu Hebreus, eu creio que foi, ele diz assim: podemos entrar confiadamente ao trono da graça. Então nós podemos chegar ao trono da graça. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Isso não tem a ver comigo e com você, tem a ver com o sacrifício de Jesus. Então todos nós podemos chegar diante dele e receber a resposta das nossas orações por meio do seu favor, da sua graça. Mas quando a gente se coloca no lugar de juiz, a gente deixa de receber. Por quê? Porque Jesus está dizendo: com a mesma medida que você medir os outros, você será medido. Você será medido. Então, se você quer ter as suas respostas de orações, pare de criticar os outros, pare de apontar o dedo para os outros, pare de ficar condenando os outros. Pare com isso. Pare com isso. Em vez disso, ore por esta pessoa. Interceda por esta pessoa. Peça a Deus que lhe conceda graça, que lhe conceda misericórdia, que lhe perdoe as ofensas, os pecados, que lhe abençoe a família, que lhe restaure, que lhe abra os olhos espirituais, que lhe ajude a mudar nas áreas que a pessoa não está conseguindo mudar. Seja um intercessor, seja um instrumento de bênção para a vida de outros, da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Para de ficar apontando o dedo para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para os seus filhos o tempo todo. Ore por eles, interceda, coloque-se ao lado para ajudar, para ser um instrumento de apoio, para estar ao lado para reforçar a mudança para o bem. Aleluia! Agora olha o que Jesus disse. Eu queria ler com você esse texto, eu já citei, mas eu queria ler com você em Mateus capítulo 12, versículo de número 33, Mateus 12, verso 33, eu queria ler com você esse texto, e eu queria que você abrisse aí,
Como é forte esse texto, queridos, como é forte, como é muito forte esse texto. Mateus capítulo 12, versículo de número 33. Mateus 12, 33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, ou seja, inútil, vazia, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Uau! Eu leio esse texto com temor no meu coração. Eu me coloco debaixo dessa palavra, em submissão a ela. Não estou isento dela, eu me coloco, embora esteja pregando isso nesta noite, eu me coloco em submissão a essa palavra. Por quê? Porque ela é para mim, é para você, para todos nós. Jesus está dizendo que o homem fala daquilo que está cheio o coração, e que pelas nossas palavras podemos ser justificados ou condenados. Eu quero ser justificado, eu quero ser abençoado. Pelas palavras que saem da minha boca, eu quero experimentar a vida em cada área da minha casa, em cada área da minha família. Eu tenho aprendido uma coisa: não diga aquilo que você não queira que aconteça. Não diga, não libere, não autorize o mal, não autorize o inimigo com as suas palavras a agir na sua vida ou na vida das pessoas que você ama. Porque você pode criar realidade circunstancial na sua realidade de família ou de suas circunstâncias através das suas palavras. Isso é importante entendermos isso. Então cuidado com aquilo que você fala. Cuidado, Jesus disse: a árvore boa se conhece pelo fruto, a árvore má também se conhece pelo mau fruto. Ele diz: vocês não podem falar coisas boas se vocês forem maus, se estiver com o coração cheio de coisas más. Vocês não podem falar coisas boas se os seus corações estiverem cheios de coisas más. Como é que você vai falar bem de alguém se o seu coração está cheio de ódio por essa pessoa, cheio de rancor por essa pessoa, cheio de ira por essa pessoa? Como é que você vai falar bem de Deus se você está cheio de murmuração, de reclamação, acha que Deus é injusto com você, que você não tem a vida que você merece, não sei o quê, e tem esses argumentos todos em sua alma? Como é que você vai falar bem de Deus? Por isso que o povo de Israel murmurou contra Deus e contra Moisés. Por quê? Porque eles menosprezaram os milagres de Deus, os livramentos de Deus, as coisas boas que Deus tem dado. Se em vez disso você olhar para cada detalhe da sua vida com o coração cheio de gratidão e dizer assim: obrigado, Senhor, eu comi hoje. Pode não ter sido aquela refeição que você gostaria, mas você está vivo porque você comeu alguma coisa. E você dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou debaixo de um teto. Obrigado porque eu tenho roupas para vestir. Obrigado porque eu tenho saúde. Obrigado porque eu tenho uma família. Obrigado porque eu tenho esposa, porque eu tenho filho, porque eu tenho esposo. Obrigado porque eu tenho pessoas ao meu redor que me amam. Então, se você olhar para as coisas da vida, por menor que pareçam, e ser grato, você vai vencer essa reclamação, essa murmuração, e você vai falar bem de Deus. Louvar a Deus é falar bem de Deus. Murmurar é falar mal. Louvar é falar bem. Reclamar é falar mal. Então Jesus disse: aquilo que a sua boca, o seu coração está cheio, vai falar a sua boca. Se o seu coração estiver cheio de louvor a Deus, de gratidão, você vai falar de gratidão e de louvor. Se o seu coração estiver cheio de ódio contra alguém, cheio de rancor, cheio de mágoa contra alguém, quando você abrir a boca para falar dessa pessoa, você vai falar mal. Por quê? Porque o seu coração está cheio de ódio. Você não consegue ver qualidades, você só consegue ver defeitos. Por quê? Porque o seu coração está cheio de ódio, cheio de rancor. Mas se o seu coração estiver, tranquilo, cheio de perdão, cheio de graça, você vai conseguir falar bem das pessoas. Até daqueles que lhe falaram mal, até daqueles que falaram mal de você. Amém? Então é importante a gente viver sob essa direção daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então as palavras, elas são contêineres de poder. Por isso nós precisamos escolher cuidadosamente as palavras que saem da nossa boca. Amém?
Escolha com cuidado as palavras que saem da sua boca. Faça como Davi, faça uma oração: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios, para que eu não peque contra ti. É sério o que eu estou falando, é muito sério. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos pode trazer vida ou morte, pode trazer bênção ou maldição. A Bíblia nos fala sobre isso. Provérbios 18, verso 20 e 21. Então cuidado com aquilo que você fala. Use a sua palavra, a sua boca, os seus lábios para edificar, para abençoar, para ser instrumento de paz, para ser instrumento de vida. Dirija a sua família com palavras de sabedoria. Conduza o seu lar com palavras de sabedoria. Abençoe a sua casa com as palavras de Deus. Libere a bênção de Deus sobre o seu lar. Libere a bênção de Deus sobre a sua casa. Sabe uma experiência que eu tenho tido? Sempre que eu vou visitar alguém, que eu chego na casa da pessoa, eu faço como Jesus nos ensinou: que a paz seja nesta casa. E olha, eu tenho ouvido testemunhos poderosos das pessoas me disserem: pastor, quando o senhor liberou aquela palavra de paz sobre a minha casa, aquela atmosfera de conflito interior, de guerra interior, foi alterada e nós experimentamos verdadeiramente paz em nossa casa. Então as suas palavras podem gerar isso também na sua família. Ao chegar na sua casa, levante suas mãos e diga: que a paz esteja nesta casa, que a paz esteja nesta casa, que a bênção esteja nessa casa. Amém? E eu te abençoo nessa noite. E eu uso as palavras que saem da minha boca hoje à noite para abençoar a tua família. E a dizer: que a paz seja sobre a tua família, que a paz seja sobre a tua casa, que a paz seja sobre o teu lar. Que você e sua família experimentem a bondade e a graça do Senhor. E que o Senhor lhes dê sabedoria para falar em coerência com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.